E aí pessoal, tudo em ordem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de algoritmos e programação de computadores 1. E agora nós vamos fazer uma introdução sobre a linguagem C. Já vai dando seu like aí e não se esqueça de se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito. Então, quais são as origens dessa linguagem? Ela foi criada por Dennis Ritchie, aqui é a foto dele de 2011, e ele faleceu nesse mesmo ano, e a linguagem foi criada então no início dos anos 70 no sistema operacional Unix. Ela é o resultado do desenvolvimento que começou na linguagem BCPL. Essa linguagem influenciou depois o que nós temos como a linguagem B, e depois desse nome, simples assim, nós tivemos o nome C, que originou depois da linguagem B. C se consolidou então como uma das linguagens mais importantes da história da computação, sendo utilizada até hoje. Ela é considerada de nível médio porque ela tem itens de baixo nível, como acesso a bits, bytes, endereços, e também itens de alto nível. Então, ela tem o melhor dos dois mundos, facilitando o trabalho do programador. Então, nós temos ainda uma característica dela ser portátil, porque você pode compilar ela tanto para um sistema operacional X quanto para um sistema operacional Y. E ela tem compiladores para os mais variados sistemas operacionais, inclusive para dispositivos embarcados, pequenos eletrodomésticos, por exemplo. E aí, nós podemos ainda ressaltar como características da linguagem C, que ela apresenta 5 tipos de dados internos, ela permite conversões dos mais variados tipos de modo fácil, ela trabalha com protótipo de funções para tratar erros, depois vou mostrar exemplos de tudo isso, e também possui poucas palavras-chave, cerca de 32, bem menos palavras-chave do que outras linguagens, como o BASIC, por exemplo. Ela suporta comandos estruturados, blocos de comandos, que é o que a gente está acostumado nos algoritmos, em outras linguagens estruturadas também. Ela depois vem a ser orientada a objeto, que é o C++, a gente vai falar disso posteriormente, trabalhando então com blocos de código e chamadas de funções. Em relação a outras linguagens, a gente pode comparar Fortran, que é uma linguagem não estruturada, BASIC, COBOL nessa categoria, e outras linguagens aqui estruturadas como Pascal, Ada e Modula. Então, nós podemos entender que o C foi criada para facilitar a vida dos programadores. É lógico que depois o mundo evoluiu, nós temos linguagens que têm maior facilidade ainda do que o C, como Python, por exemplo, que foram baseadas no C. Então o mundo evoluiu, mas o C já é considerado tranquilo para os programadores. Então ela é bem melhor, aí já tem uma evolução boa em relação a COBOL, BASIC e Assembly. Eu vou mostrar alguns trechos de código dessas linguagens. Então nós temos aqui o Assembly, que está bem perto dos códigos de máquina aqui dos computadores. O BASIC aqui também ele é difícil de se entender, melhor do que o Assembly, obviamente, mas o C vem a melhorar o que foi proposto no BASIC. No C nós temos poucas restrições, os programadores gostam disso, poucas reclamações, estruturas de bloco. No entanto, isso aqui ele pode trazer alguns erros para programadores não muito experientes. Então, tem um lado bom e o lado ruim, mas aqui está sendo considerado a parte boa dessa característica. Nós temos também a característica de trabalhar com funções isoladas e aproximar da eficiência do código Assembly. Então, o código C é rápido, eficiente, mas não tão eficiente quanto o Assembly. Hoje, nos computadores modernos, essa diferença é quase que imperceptível, mas aqui nós temos uma linguagem mais próxima do código de máquina e outra um pouco de mais alto nível, que é o C. Então, isso já ajuda os programadores e no desenvolvimento de software isso conta muito. Então, nós podemos ainda falar da questão dos compiladores versus interpretadores. O C é uma linguagem compilada e o BASIC, que é uma linguagem que estamos comparando aqui, ela é interpretada. Então, o C é muito mais rápido do que o BASIC, por exemplo.
Então, os compiladores e interpretadores são duas formas aí de trabalhar de modo sofisticado com o código-fonte, transformando ele numa linguagem que o computador sabe reconhecer e executar. Aqui nós temos a lista de palavras-chave do C. Então, você não pode, por exemplo, nomear uma variável com essas palavras, porque são palavras reservadas. E o C trabalha com diferenças de caso, sendo maiúscula ou sendo minúscula uma determinada palavra. Todo programa C consiste de uma ou mais funções, e a função que ela é obrigatória, ela é a main. Então ela é obrigatória num determinado programa e ela é a primeira função que é chamada no início da execução do software. Então nós temos aqui a estrutura do programa em C, com declarações de variáveis, e aí nós temos a função main, que é a primeira a ser chamada, e a função obrigatória, função ou método, a gente pode chamar com esses dois nomes, e ela devolve algum retorno. Então nós temos esse retorno aqui que vem prévio ao nome da função, no caso main, e entre aqui os parênteses nós temos a lista de parâmetros que eu posso chamar essa função. E aí nós temos outras funções, nós podemos criar outras N funções, nomeando aí no formato que você preferir, no nome que você preferir, e aí você tem a sequência de comandos, você coloca os retornos nesse tipo que é esperado aqui. Nós não temos no C puro métodos para entrada e saída, input e output. Óbvio que todo programa, no próprio conceito de algoritmo, a gente tem essa questão que precisa ter uma entrada e uma saída, mas já vem bibliotecas padrões no C, sua biblioteca padrão, com funções de entrada e saída. Então você vai chamar essa biblioteca no início do seu programa para fazer esse processamento, essa leitura e também enviar o retorno ou a saída. Então a compilação nós vamos memorizar, nós temos todo o processo de leitura das funções. Vamos fazer então uma link edição, onde nós vamos combinar o código que a gente escreveu com os códigos da biblioteca padrão, nós vamos fazer um merge, e aí nós podemos utilizar nosso próprio link editor ou também utilizar recursos do sistema operacional. Aqui nós temos um gráfico de fluxo, um fluxograma de como funciona então. Nós vamos editar nossos programas em editores de texto. Isso vai ser lido por um compilador que transforma isso num programa objeto, e depois nós vamos utilizar o ligador ou link editor, utilizando aí esse merge, essa mistura do que a gente tem na biblioteca padrão, que é chamada no nosso programa, com outras bibliotecas e com o nosso próprio código-fonte, transformando aí no programa executável. Então aqui esse mesmo fluxograma mostrado de uma maneira diferente, onde nós temos aqui o código-fonte, que ele tem a extensão .c, é um texto, vai ser pré-processado, incluindo as bibliotecas e outros arquivos aqui .h. Isso vai ser compilado, vai ser transformado num código objeto .o, e também vai ser feita a link edição e transformando aqui no final no nosso código executável. Em relação à memória, o programa C utiliza 4 regiões da memória do computador, e essas regiões são as seguintes: o local que contém o código do programa, o local onde as variáveis globais são armazenadas. Nós temos uma pilha que guarda o retorno da chamada das funções, argumentos para funções e variáveis locais. Então, essa pilha vai sendo trabalhada à medida que o programa vai sendo executado. E nós temos também o heap, que é a utilização da memória livre de modo dinâmico, com alocação também em momento de execução, mas aí com chamadas dinâmicas do meu software, podendo trabalhar com listas encadeadas e árvores. Nós temos inclusive aqui no canal da disciplina de estrutura de dados um trabalho bem legal de alocação dinâmica, inclusive verificando a performance dessas alocações, comparando aí com a pilha de memória e também com outras regiões que o C trabalha. Então nós temos esse gráfico que mostra tudo isso, o mapa conceitual da memória, e ele é bem interessante aí. Então nós temos as 4 regiões de memória sendo apresentadas aqui nesse gráfico.
Agora, comparando o C com o C++, o C++ é uma versão melhorada, evoluída do C, agora considerando a orientação a objetos. Então, suportando aí um conjunto de extensões para classes e objetos, e esses compiladores, eles podem executar também códigos em C. Então, esses novos compiladores C++ vão também suportar o C. Então, é uma evolução bem tranquila da linguagem. Exemplos de utilização do C são os mais variados possíveis e atuais. Eu posso dizer o Windows, o Linux, iptables, Firefox e outros vários programas aí. Agora falando da tabela ASCII, que é a tabela de caracteres que o C utiliza, não só o C, mas outros vários compiladores e programas. Ela é uma tabela internacional, inclusive tem sua extensão para os caracteres acentuados que são utilizados na língua portuguesa. E eu vou mostrar agora essa tabela. Lembrando que cada caractere, cada letra é representada por um código de 8 bits ou 1 byte. Então nós temos aqui vários códigos que representam aí nossos caracteres. Por exemplo, o 0, ele é o decimal 48, o hexadecimal 3 e o 0, e esse código binário está aqui, ó, 0011 e 4 zeros. Aqui mais elementos da tabela ASCII, lembrando que uma letra, o P maiúsculo, ele tem um código e o P minúsculo tem outro código. Então, isso varia de acordo com o case, se está maiúsculo ou minúsculo aqui na nossa tabela. O C++ tem variados ambientes de programação, sendo muitos gratuitos, excelentes e também alguns pagos. Nós temos aí como exemplo o DebC++, aqui uma tela do DebC++, e também o CodeBlocks, que eu tenho um vídeo ensinando a instalar ele aqui no canal no Windows 10. E também temos ambientes online que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui o DebC++ e um código sendo apresentado. Eu tenho esse código também aqui no meu CodeBlocks. Eu vou abrir para vocês aqui. Então tá aqui esse mesmo código no CodeBlocks. Eu vou executar aqui, ó. Vou rodar. Ele está fazendo uma média. Então eu vou somar aqui. 2 mais 6 vai dar 8. A média 4. Então retornou aqui. Nós podemos também exemplificar aqui um ambiente online. Vou pegar aqui para vocês, apenas para exemplificar. Os ambientes online são muito utilizados para quem não quer instalar o C, algum ambiente C, o CodeBlocks ou o DebC++ e quer executar rapidamente. Ele acessa o endereço e já vai programando. Muito utilizado aí também para fins educativos. Então tem aqui o onlinegdb.com e eu posso escrever meus programas. Ele vai fazer toda a parte de coloração, de facilidades para o desenvolvimento. Ele está no modo escuro aqui, que é bem legal, e eu posso rodar, debugar, parar, fazer vários comandos aqui bem legais. Vou rodar aqui, vai abrir um console que a gente chama, e aqui já está esperando a entrada, ó. 3 mais 6, vamos lá. Então, qual foi a média? 4,5, e o programa terminou com código 0, que é o código de sucesso. Voltando à nossa apresentação, nós temos ainda o GCC, que aí eu vou editar um programa no meu editor de texto. Aqui eu estou utilizando o Nano. Aqui tem um problema que ele não vai colocar as cores nos códigos, não vai ter o autocompletar. É um editor de textos mais simples. Acredito que tem extensões que pode até oferecer esses recursos no próprio Nano, e depois eu vou compilar utilizando o GCC. É um processo um pouco mais manual, mas que também deve ser citado porque é muito utilizado também. Aqui nós temos como exemplo ainda o NetBeans, que pode ser utilizado em várias linguagens e uma delas é a linguagem C. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. É importante que vocês treinem esses conceitos, testem os ambientes e consolidem eles aí na cabeça de vocês. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também de curtir esse vídeo.